História cabeluda, que é história, take 1, Mark. Bota aqui, Faber Castell. Eu nunca sei quando eu posso tirar. Eu posso tirar agora? Não. Tá, Pera um pouquinho. ok. O cara tá me zoando. Tá. É só colocar e tirar. Constantemente falam pra mim que dar aula sobre 2020 será uma tarefa complicada. Estudar história, no geral, não é uma tarefa fácil. Não porque precisamos decorar fatos com frequência, saber daquela informação inútil que te perguntam no churrasco, porque acham que historiador é algum tipo de enciclopédia. Eu não sou. Mas porque os próprios fatos são, para o historiador, um processo que demanda muito tempo e esforço para se construir e, em algum momento, eventualmente, concluir as hipóteses acerca desses fatos. Para a gente ter uma ideia, inúmeras obras de filósofos gregos da antiguidade foram perdidas ao longo do tempo, e o Ocidente teve acesso a essas obras graças a traduções árabes, por exemplo. Então fica complicado acessar as fontes disponíveis e avaliar qual delas pode ser dotada de caráter genuíno e legítimo. Você não pode acreditar em tudo que você lê, zap zap. Como então que a gente consegue montar a história? Eu sou o professor Gustavo Gaiofato, e hoje, no canal História Cabeluda, vamos inaugurar a série de vídeos que falarão sobre o processo de construção histórica e todas as suas redes, para que estudar história não seja só decoreba de conteúdo, e sim um fenômeno de compreensão e de como se faz a história. Roda a vinheta! Mas por que não foi? Vamos começar então distinguindo alguns conceitos que são importantes para a gente problematizar, ou seja, pensar de forma crítica a história. Primeiro, vamos nos perguntar, o que é história? Não sei. Essa pergunta ela não encontra respostas fáceis e únicas, mas de maneira geral a gente pode dizer que a história é a trilha de caminhos da humanidade na Terra. O historiador, através da pesquisa histórica, e a gente vai falar disso, pode apurar elementos do passado que de certa forma podem parecer obscuros e complexos através do estudo dos documentos históricos. Uma parada interessante de se pensar é que a história acaba produzindo um conjunto de narrativas, ou seja, histórias a respeito do passado e que tentam articular de forma coerente o passado para que ele faça algum sentido com o presente. Não é o caso do Brasil em 2020. Ao estudar documentos e fontes históricas, os historiadores acabam criando narrativas sobre a história humana daquele agrupamento, naquela região, e de diversas outras. Mas é importante ligar o alerta. A história ela não é um tempo homogêneo de eventos de causa e consequência, como a gente tem a sensação de aprender na escola. As coisas cronológicas elas não são simplesmente dadas e acontecem, e puf, não. Mas elas são fruto de um movimento que produz essas narrativas, e que muitas vezes acaba criando narrativas que se combatem. Como eu falei no vídeo sobre as estátuas que está em algum lugar aqui dessa tela. Os historiadores não podem depender somente da narrativa como forma de alcançar as compreensões totais da sociedade. E quando eu falo narrativa, quero dizer de uma forma de se construir a história, porque, se fosse assim, qualquer tipo de registro ou compreensão histórica diferente do estabelecido como dominante seria considerada como inferior, e, portanto, estaria fadada a juízos de valor negativos e de menosprezo. Um exemplo disso pode ser visto no decorrer do século XIX, onde as populações africanas e asiáticas, ao sofrerem as invasões europeias, são consideradas menos evoluídas, porque registravam sua história de uma forma que não era escrita, não era estabelecida pelos europeus. Os historiadores, para montarem um processo que permita compreender a formulação do passado por entendimento e a alteração do presente, necessitam, portanto, estudar os documentos e criar uma ciência histórica. O nome dessa ciência histórica, que é dotada de método e análise, será chamada de historiografia. E ela se desenvolveu de formas muito particulares em diferentes regiões do globo. A existência de diferentes historiografias vai acabar revelando que o homem, mesmo pertencendo à mesma espécie, enxerga suas relações no espaço-tempo do mundo de forma singular e variada, e que por isso coloca o homem em diferentes lentes de percepção da sociedade e de seu tempo. E quais eram essas historiografias ou escolas historiográficas? Isso aí é um papo para uma outra história que continua nessa playlist. Nome é na... Bom, isso é um papo aí para uma outra história, que vai continuar nessa playlist, nomeada em homenagem a um intelectual que eu gosto muito, Walter Benjamin. Então fica ligado nos próximos capítulos dos vídeos sobre o conceito de história. Então, pessoal, eu queria saber de vocês, quais os assuntos que vocês mais gostam de estudar em história e por quê? Comenta aqui embaixo para eu ler e responder, e lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus colegas. Muito obrigado e até a próxima. Qual parte você vai voltar? Como então?
Como então? Como então?